Olá, bom dia comunidade Paz e Bem, bom dia comunidade da TV 247. Meu nome é Adriana, sou a Adriana de Nanã, do Ilha Shelma Nanã, fica aqui na zona leste de São Paulo, em Itaquera. Bom, como vocês sabem, nosso programa é gravado e ele vai ao ar toda quinta-feira, e ele vai ao ar às 6 horas da manhã da quinta-feira do dia 28 de maio, tá certo? Bom, como todos os programas, eu quero começar sempre agradecendo, que eu acho que é importante, né? A gente sempre começar o dia, começar tudo que a gente puder começar agradecendo, eu acho que sempre faz com que a gente comece com boas energias também. Então, eu quero agradecer a participação e os comentários de todos, tanto da TV 247 como do canal Paz e Bem, tá certo? Eu vou agradecer, quero agradecer a Gilvânia Gonçalves, inclusive a Gilvânia disse assim: bom dia, minha infância teve muito desse cuidado coletivo e desse cuidado coletivo. O individualismo, o egoísmo está matando nossos mais novos no afã de fazê-los dar certo para um mundo sem esperança. Muita dor por tantas perdas. Segue a fé e a luta. Sim, Giovânia, segue a fé e a luta, que eu acho que assim é a forma da gente encontrar novos caminhos e reencontrar, né, novos caminhos de viver e de se relacionar. Eu acredito muito nisso. Quero agradecer a Isa Castro, Cláudia Xavier, Cláudia Xavier, Ilza Sampaglione, Esther Salete Tonial, Simone Natalina, Nilda Maria Ribeiro, Enilda Cantoni, André Machado, Maria Eunice Risucci, o Quero Meu Brasil de Volta Lafayette, adoro esse nome, adoro. Inês Siqueira, inclusive a Inês, ela fez um depoimento bem bonito, bem interessante. Ela disse: bom dia, não tenho filhos, mas tenho um sobrinho que, após a separação de meu irmão mais velho, estava com 7 anos e não quis ir embora. Quando ele se casou de novo, disse: vou ficar com meus avós, né? Quando o pai se casou novamente, a criança disse: vou ficar com os meus avós, meus tios e minha madrinha, que sou eu, a Inês. Hoje ele é um homem de 31 anos, formado, ainda não casou, mas está a caminho dele. Muitas crianças passaram pela nossa casa, filhos de parentes, vizinhos e da Umbanda também, que já são casados, têm suas famílias, e a gente viu crescer. Acho que essa agregação de mãe e pais vem das nossas tribos, grupos e ancestralidade da África, que nunca deixava seus velhos e suas crianças pelo caminho. Muitos faleceram também, porque a vida do povo preto é ter que se adequar ao sistema impostos pelo povo que nos trouxe, escravizou, nos jogou na rua, à própria sorte, e infelizmente nos mata, sem ao menos saber de onde veio o tiro e nos dar chance de nos defender. É um depoimento da vida dela, uma reflexão, né, da Inês, e é isso mesmo, essa é a nossa realidade aqui no Brasil, e eu acredito que não só aqui no Brasil, né? Essa é a nossa história na atualidade. Quero agradecer a Magda Regina Rosa, agradecer a Maria Joana Fontanês, Heloísa Pietro, Luciana Barros. Muito obrigada. Eu sempre peço para vocês comentarem, colocarem as suas questões. Eu estou achando super legal que eu estou percebendo que aos poucos
as pessoas estão se identificando e estão colocando seus depoimentos, né, de acordo com um tema que foi colocado no dia. Eu acho isso bem importante, de vocês compartilharem também com a gente as suas histórias. Tudo isso faz com que a gente cresça junto, que a gente aprenda junto e busque novas formas, né, de se relacionar, resgatar na nossa memória. Bom, e hoje eu quero falar sobre identidade. E pensando sobre a identidade e ancestralidade, qual a importância disso para pensar a construção de um mundo diferente, um mundo melhor. Como sempre, eu vou falar a partir da perspectiva da matriz africana, né? Nós, da matriz africana, a gente... É muito interessante a gente observar, por exemplo, eu não nasci no candomblé, né? Eu não nasci dentro da matriz africana. Eu cheguei na matriz africana, passei, na verdade, eu mesma não passei, eu, Adriana, com as minhas pernas, em outras religiões, né? Fui batizada na igreja católica, de pequena, fiz primeira comunhão, e a minha família, uma parte bem católica, outra nem tanto, mas quando eu cheguei no candomblé, quando eu cheguei na matriz africana, para mim foi como se eu tivesse encontrado... eu sempre descrevo assim, é como se você estivesse viajando um tempão e de repente você volta para casa. Né? Desde o primeiro dia que eu pisei no terreiro da minha, foi essa a minha sensação. Poxa, cheguei em casa. E eu nunca tinha vivenciado candomblé, mas foi essa sensação. Eu não estranhei em nenhum momento os rituais, nada. Mesmo que eu não tivesse crescido nisso. Foi tudo muito orgânico para mim, foi tudo muito natural. E aí, qual a reflexão que eu faço hoje? Né? O candomblé, as religiões de matriz africana, nós temos uma estrutura cultural hierárquica bem firme, né? Bem estruturada. E aí eu percebo muitas pessoas vêm para a matriz africana e aí ela vai mudando seu comportamento, ela vai mudando sua forma de ver o mundo, ela vai se sentindo mais fortalecida. E eu já contei para vocês, no candomblé, as religiões de matriz africana é uma religião iniciática, né? A gente passa por processo de iniciação e tem rituais em cada estágio. E aí eu percebo uma reflexão muito minha mesmo, particular minha, que muita gente às vezes acha que ela está crescendo porque ela está simplesmente crescendo dentro da hierarquia. Porque a nossa hierarquia na matriz africana, ela é por senioridade, ela é por ancestralidade, por tempo, né? Por tempo na vivência e conforme você vai pulando não, né? Passando em cada estágio, né? Você passa por rituais de passagem para, né, adentrar uma nova fase dessa senioridade. E, querendo ou não, a gente, mesmo sendo uma religião de matriz africana, tem toda essa estrutura, todo esse arcabouço cultural, a gente nasce e vive, é criado numa sociedade predominante, né, de uma cultura que tenta impor uma cultura branca, europeia, uma outra estrutura de se relacionar, de lidar com o mundo, com o ser e com o indivíduo, certo? Que é uma estrutura muito mais competitiva, né? Essa cultura europeia, eurocêntrica, é muito mais competitiva. A nossa não, a nossa é mais agregadora. E aí, naturalmente, conforme você vai passando pelos rituais, você vai sendo iniciado, cada vez que você conhece mais o seu orixá, a sua divindade, você passa a se conhecer melhor. E isso nada mais é que é como se fosse uma reestruturação da nossa identidade. Porque enquanto eu estou vivendo, eu enquanto mulher negra, dentro de uma estrutura que não é orgânico para mim,
né? A gente já falou disso de outras formas aqui em vários momentos, como são as famílias negras, da nossa cultura, de acolher, de agregar, né, do cuidado e tudo mais. É diferente dessa estrutura competitiva, onde eu tenho que ser melhor do que o outro, né? Eu tenho que galgar degraus e estágios de ter mais, e quanto mais posses eu tenho, maior o meu poder, né? A nossa raiz não é essa. Então, quando eu estou vivendo nesse universo, eu estou sempre em conflito comigo mesmo. Não importa se eu vou estar sendo bem ou mal sucedida dentro dessa estrutura. A questão é que não é orgânico para mim. Eu tenho que fazer um esforço muito grande. Já quando eu estou na matriz africana, tudo é muito mais orgânico. É natural, é como se fosse ligando chavinhas dentro até da minha biologia, né? E isso naturalmente vai te fortalecendo, né? É natural isso, você ir crescendo a partir disso. E eu acho interessante que às vezes as pessoas acham que a partir eu virei, né, tomei a minha obrigação de mais velho, que a gente passa, né, por várias obrigações, a gente chama de obrigações, cada ritual de passagem, né? Vocês já ouviram, devem ter ouvido, vou tomar uma obrigação de tantos anos, de 3 anos, de 7 anos, alguns de 5, por aí vai, ou de 21 anos. São rituais de passagem que nós passamos e repactuamos e refortalecemos o nosso elo com a nossa divindade, né? Com esse Deus vivo que a gente tem dentro da gente e que é também nosso ancestral. Então, eu percebo que muita gente acha que esse crescimento dá porque, olha, eu estou subindo dentro da hierarquia, né? Eu passo a ter mais status e tudo mais, e aí eu passo a ter mais confiança, mas na verdade não é, porque isso é dentro de uma estrutura, faz sentido numa estrutura competitiva, né? Não dentro de uma estrutura como são as matrizes tradicionais, que não é de competição, é de agregação. Então, na verdade, você está agregando dentro da sua identidade. E que diferença isso faz para a gente refletir qualquer outra coisa? A partir do momento que eu sei quem eu sou, porque é isso, se eu reafirmo a minha identidade, eu me fortaleço, porque eu passo a saber da minha história. Por mais... quase um quebra-cabeça, porque para nós negros aqui no Brasil, nós não temos registro. Qualquer pessoa branca, ela sabe, eu sou... Né, meu pai é italiano, meu avô é húngaro, minha bisavó consegue puxar toda a sua linhagem genealógica. Nós negros não, nós tivemos toda a nossa história, os registros, inclusive, do tráfico negreiro, né, dos escravos, foram queimados. Rui Barbosa queimou essa documentação. Então, se eu quiser ir buscar a minha história anterior, o mais longe que eu vou conseguir chegar, a partir de um sobrenome que, inclusive, um sobrenome que não me pertence, porque o sobrenome que eu carrego, o sobrenome civil, o nome civil que eu carrego, é o nome dos donos da fazenda a qual minha família pertencia. Percebe? E tudo isso faz parte, impacta na construção da identidade de um povo. Tudo isso impacta. A diferença de você saber de toda a sua linhagem. Porque tudo isso é para desconectar mesmo, para eu não lembrar que eu sou descendente de reis, de rainhas, de engenheiros, de agrônomos, porque esses povos que foram escravizados eram porque tinham, não é simplesmente pela força bruta, né, pela força do braço, mas por toda a tecnologia que carregava, pelos avanços tecnológicos que já tinham. Né? Os povos que foram para Minas Gerais, por exemplo, que já tinham experiência no garimpo, no trato com ouro e os metais e tudo. É isso. Só que essa história não é contada para a gente. E tudo isso impacta na construção da identidade de um indivíduo.
Isso impacta na sua segurança de saber, de ter firmeza na hora de falar, de se apresentar, de contar a sua história. Tudo isso impacta. Só que quando a gente vem para a matriz africana, no caso, né, eu vou falar enquanto mulher negra, é como se muitas dessas chavinhas, né, ou desses fios que foram cortados, aos poucos vão se reconectando. Porque tudo está na nossa memória ancestral. É desde a forma de preparar um alimento, o que você come em determinado horário do dia e por quê, o como você se veste, as cores que você usa, tudo isso faz parte da sua história. Por mais que você queira negar a sua origem, porque hoje é muito isso, né? É comum você ouvir falar, eu cheguei até aqui graças ao meu esforço. Como se eu sou a partir do uno, né? Eu sou a partir de mim mesma. Mas não, ninguém é a partir de si. Eu sou a partir do todo, eu não sou a partir do uno. Eu sou a partir do todo. Porque eu só sou o que sou pelo que meus pais foram, meus avós, meus bisavós, tataravós e toda a minha linhagem foi. E tudo isso está registrado em mim. É muito mais fácil vocês identificarem nos exames, né? Se tem diabetes na família, já se prepara porque há uma grande probabilidade de ser diabético. Se tem pressão alta ou X situações biológicas. Mas vocês acreditam que essa herança é apenas biológica? Vocês nunca repararam, às vezes, ou nunca ouviram, ou já não fizeram comentário de, às vezes, uma criança, um adolescente da família, um jovem da família, que, às vezes, de repente, todo mundo identifica nele até os trejeitos e tudo mais, de um avô que ele não conheceu? Nunca viu? Que, às vezes, quando ele nasceu, já tinha morrido, ou nunca encontrou fisicamente? Ancestralidade ela é muito mais do que apenas registro biológico. Está no nosso registro cultural, de onde eu me sinto bem, de como eu me comporto, os trejeitos que eu faço, o que eu gosto mais ou menos, o que me faz mais bem ou não. Porque nós precisamos entender que nós somos parte do todo. Ninguém está desconectado no mundo. Eu estou falando da questão da identidade, do ser, do indivíduo. Estou falando, né, mais de uma cultura específica, mais voltado à cultura da matriz africana. Porém, nós, enquanto seres humanos, temos que entender que nós fazemos parte do todo. Ninguém é o que é a partir de si e a partir do nada. E, inclusive, eu acredito, se a gente parar para refletir um pouco, como eu já venho dizendo, nossa sociedade já vinha doente. A gente já vinha doente, bem adoecido, muito antes do coronavírus. Muito antes dessa pandemia, a gente já vinha doente. É só olhar os índices, a quantidade de pessoas tomando antidepressivos, a questão da saúde mental cada vez mais agravante, a quantidade de adolescentes se matando. Porque tem uma coisa, se a gente parar para observar, os jovens de hoje, eles não estão tolerando se adaptar, entrar nessa caixinha, porque essa sociedade é isso, né? Criou-se moldes onde todo mundo tem que caber naquele molde. Se você não cabe naquele molde, você não presta.
Percebe como a questão da construção de um indivíduo está diretamente ligada ao todo? Porque para esses jovens, e eu acho muito rico isso, muitos desses jovens, não o fato de estarem se matando, não é isso, né? Mas para a gente refletir o quanto essa sociedade está provocando esses suicídios. E muitas vezes não é só o suicídio físico, né, da morte física, mas a morte intelectual, a morte emocional das pessoas. Porque não respeita o indivíduo. Aí fala, Adriana, mas que coisa louca é essa que você está falando? Você acabou de falar que nós não somos, a gente não vem do uno, mas no todo. E por que você está falando então do indivíduo? Sim, porque essa individualidade, eu sou, que sou, por conta do todo. Desde aqueles que vieram antes de mim biologicamente, como desde a influência de um comentário de um açougueiro, da tiazinha que eu comprava pão, ou que eu pegava a flor quando era criança no quintal. Tudo isso me influenciou para eu ser o que eu sou hoje. Porém, a partir da minha natureza, né? Que me leva a ser o que eu sou. Então, eu sou sim o ser único. Porém, o fato de eu ser única não significa que eu sou uno, que eu não faço parte do todo. Porque nessa engrenagem, a riqueza da humanidade é essa riqueza de cada ser e entender que um ser complementa o outro. E a partir disso, a gente vai aprender, se a gente aprender a se respeitar e a entender, a se aceitar, fica mais fácil de, inclusive, aprender a respeitar e entender o outro. Aí a gente volta de novo para falar em empatia. A reflexão que eu quero provocar hoje é exatamente isso. Nós não somos, a gente não vem do nada. Eu não sou quem eu sou porque eu sou. Eu sou quem eu sou porque todos foram antes de mim. E todos são em minha volta. Porque a gente depende dos outros. E os outros dependem da gente também. E se a gente parar para pensar, muitas das doenças que a gente está vivendo hoje, as depressões, as angústias, é porque a gente não quer ou tem se chocado na relação, hoje, preso dentro de casa, onde muita gente é obrigada a ficar dentro de casa, está se chocando com o seu uno. De ter que encarar a quantidade de fragmentação que se permitiu dentro da sua individualidade, dentro da sua identidade, da construção da sua identidade, para se adaptar numa sociedade que não está sendo boa para ninguém, numa estrutura que não está sendo boa para ninguém. Então, a minha proposta de hoje é para a gente refletir sobre a nossa identidade e qual o nosso papel, no grupo, nos espaços que ocupamos e o papel de todos esses espaços e de todas essas pessoas que estão e que já passaram em nossa vida em algum momento para eu ser quem eu sou. De minimamente a gente tentar reconhecer isso. Para que aí então a gente possa estar mais aberto para pensar novas formas da gente se relacionar. Eu tenho certeza que vocês vão passar a se enxergar com mais carinho, com mais amor, quando descobrir a pluralidade que tem dentro de cada um. E, consequentemente, com mais carinho e mais amor, aqueles que estão à sua volta também. Tá certo? Bom,
Espero que tenham gostado da nossa reflexão de hoje. Que essa quinta-feira seja abençoada, que todos os caçadores, que Oxóssi, Odé, Inle, Logum Edé, Inhansã, nos tragam uma mesa farta, tragam caça farta para a nossa mesa. Mas, como eu sempre digo, para que tenhamos uma mesa próspera. E uma mesa próspera é que ela seja, que a gente tenha com quem compartilhar. Compartilhar essa caça, essa fartura, essa prosperidade. É a única forma de sermos prósperos de verdade. Muito axé, que tenham um final de semana abençoado e até a próxima quinta-feira. Tchau.